Então, turma, como eu falei com vocês, não tenho destreza em gravar vídeo, não sei editar vídeo, então eu gravo do meu computador mesmo, tá? Eu espero que mesmo assim seja útil para vocês e se Deus quiser eu vou aprender a fazer isso de editar vídeo e vou fazer um negócio bem legal para vocês. Então a gente vai começar a nossa primeira aula falando sobre a unidade hospitalar, higienização do ambiente e arrumação do leito. Por que falar da unidade hospitalar? Né? A gente tem diversos locais, diversos ramos de atuação da enfermagem. A enfermagem atua dentro da casa dos clientes, em home care. A enfermagem atua em postos de saúde. A enfermagem atua dentro de navio, em aeroportos, enfim, em diversos locais. Porém, a unidade hospitalar é onde abrange o maior quantitativo dos profissionais de enfermagem, então eu vou falar um pouquinho sobre a unidade hospitalar. Mas os conceitos relacionados à higiene, eles são abrangivos, também abrangentes nos domicílios, nas unidades de saúde, nos demais ambientes em que o profissional for trabalhar. Então, hospital, da palavra de latim hospitium, é o local onde se hospedam pessoas. Pelo Ministério da Saúde, é um estabelecimento de saúde destinado a prestar assistência sanitária em regime de internação a uma determinada clientela, ou de não internação no caso de ambulatórios e outros serviços. Então, nada mais, nada menos, o hospital é onde a gente vai internar para poder prestar assistência, ou existem hospitais que têm também, além da internação, eles fazem os ambulatórios e exames de sangue, exames de imagem, diversos tipos de serviços. Então, a gente divide um hospital na internação dos clientes em adultos e crianças, né, adultos ou infantil, e de acordo com a faixa etária. Então, às vezes a gente tem a neonatal, a gente tem a pediatria com crianças maiores, a gente tem, às vezes, setores que destinam a pessoas idosas, tudo depende do hospital. A patologia. Tem locais que aqui não, aqui são os pacientes infectados, aqui são os pacientes de ortopedia, aqui são os pacientes de cirurgia geral, aqui são os pacientes oncológicos. O sexo, enfermaria feminina, enfermaria masculina e intensidade de cuidados. A gente tem a enfermaria, que é só o paciente clínico que vai tratar de repente uma úlcera ou um pé diabético. A gente tem as unidades de tratamento intensivo, que são os CTIs. A gente tem as semi-intensivas, que é aquele paciente que já deu uma melhorada do CTI, mas ainda não tem condições clínicas de ir direto para a enfermaria, então ele fica numa unidade semi-intensiva. Então, a gente divide dessa forma. Então, as enfermarias ou os setores, de qualquer forma, eles têm que ter um espaço físico adequado e um bom estado de conservação e higiene. Então, dentro do hospital, a gente tem as áreas de internação, como falei ali em cima, as enfermarias, apartamentos. Enfermarias são os quartos, né, com maior quantidade de leitos. Apartamentos, geralmente, acomoda um paciente, no máximo 2. Alojamento conjunto é aquele em que a mãe fica junto com o seu bebê. O berçário e as unidades de terapia intensiva. A gente tem as unidades de apoio diagnóstico, que são tomografia, raio-x, ultrassom, tem locais que tem salas para eletrocardiograma, endoscopia, hemodinâmica. A gente tem o centro cirúrgico e os centros obstétricos. Em alguns locais, o centro obstétrico fica dentro do centro cirúrgico. Alguns locais não, tem o centro obstétrico separado, com sala de parto e uma área específica para o parto. O apoio técnico, que é a central de material estéreo, que dá o apoio ao centro cirúrgico. O lactário é onde preparam-se as mamadeirinhas dos bebês. O serviço de nutrição e dietética, que é esse SND, que é onde preparam-se os planejamentos dietéticos dos pacientes, onde ficam condicionadas dietas interais e parenterais. E a gente tem as unidades de apoio logístico, que é a recepção, o expurgo, que é onde a gente deixa o material sujo, a lavanderia, rouparia, os depósitos de material, depósito de equipamentos, áreas de macas e cadeiras. Então, assim, todos esses fazem parte do apoio logístico de uma unidade hospitalar.
E aí a gente precisa manter esse ambiente limpo, né? A gente precisa manter esse ambiente limpo e a gente precisa também higienizar os nossos pacientes. Então, em relação à higienização, a gente tem 4 conceitos: desinfecção, esterilização, asepsia e antisepsia. O que significa isso? A desinfecção ela é capaz de eliminar a maioria dos organismos patogênicos, com exceção dos esporos. O que são os esporos? Quando as bactérias elas estão em um local que não é o favorável para ela, vamos dizer assim, que ela não consegue se reproduzir, se multiplicar, como por exemplo em cima de uma superfície. Então a gente chama a bactéria que elas estão como esporos. Então ali a desinfecção ela consegue limpar menos as bactérias que estão na superfície dessa maneira. Então, para conseguir uma eliminação total dos micro-organismos, a gente precisa fazer a esterilização dos materiais, tá? A asepsia é para impedir a introdução de proliferação de germes patogênicos. Então, assim, a gente fala que asséptico é um procedimento que a gente vai impedir a introdução de bactérias ou de outros micro-organismos no ambiente para aquele paciente. Então, se eu vou fazer um procedimento livre de qualquer micro-organismo, eu falo que eu estou usando uma técnica asséptica. E antisepsia é quando a gente tem um local sujo, um local contaminado, vamos dizer assim, e a gente utiliza materiais e produtos para fazer a limpeza. Então, local infectado, local que já está infectado, utiliza-se microbicidas ou microbiostáticos para fazer a limpeza. Então, a gente vai fazer a antisepsia da pele. Então, eu vou fazer um procedimento cirúrgico, um procedimento asséptico, uma técnica asséptica. Então, eu vou fazer o quê? A antisepsia da pele do meu paciente. Entenderam? Então, a desinfecção é para a gente limpar as superfícies, tirando a maior parte dos micro-organismos. Isso a gente utiliza materiais e produtos específicos. A esterilização é quando a gente quer que aquele objeto esteja livre de qualquer micro-organismo, não tenha absolutamente nada ali. A asepsia é relacionado aos procedimentos, que a gente vai fazer um procedimento livre de germes e bactérias. E a antisepsia é quando a gente vai fazer a limpeza da pele para poder fazer o procedimento. Então, desinfecção e esterilização. Antes de fazer a desinfecção e esterilização, a gente tem que fazer uma limpeza prévia, a pré-desinfecção ou a pré-esterilização. Então, a gente usa o quê? Água e sabão. Água e sabão a gente vai tirar o grosso, vamos dizer assim, né? Se eu tenho uma bandeja que está toda suja de sangue, o que eu vou fazer? Água e sabão. E depois a gente vai usar o produto desinfectante ou encaminhar esse material para esterilização. Às vezes é necessário usar um produto chamado desencrostante, que é para tirar aquela sujeira que fica, vamos dizer, aquela sujeira que fica agarrada ali, que faz aquela crosta. Então a gente precisa usar um produto um pouquinho mais forte do que o sabão comum. Classificação dos artigos hospitalares. Para a gente poder saber qual é o tipo de procedimento que a gente vai utilizar, se vai ser só desinfecção ou esterilização, eles são classificados em críticos, semicríticos e não críticos. Eu só vou citar eles para vocês, porque isso é muito mais específico de quem trabalha com esterilização, tá? Mas assim, vocês precisam saber que existe essa diferenciação. Então, crítico, a gente pensa que é uma coisa mais grave, uma coisa maior, e realmente é. Então, os artigos críticos são aqueles que entram em contato com secreção, que perfuram o paciente, né? Por exemplo, um catéter que é introduzido dentro do paciente, um instrumental que é introduzido dentro do paciente. Então, esses são críticos. Semicríticos são aqueles que entram em contato com mucosa, com a pele do paciente, mas só que eles não entram em contato com o interior do paciente, vamos dizer assim, né? E o não crítico é aquele que não entra em contato com secreção e mucosa do paciente. Então, o que a gente usa de desinfetante no ambiente hospitalar? Existem alguns outros
que empresas de higienização hospitalar ou até mesmo o próprio hospital, a equipe de higienização hospitalar utiliza, mas os mais comuns que nós utilizamos são álcool, o hipoclorito de sódio, o idóforos, os formaldeídos, peróxido de hidrogênio e água superoxidada. E a gente tem 2 tipos de desinfecção. A desinfecção concorrente, que é aquela realizada de uma forma geral, diariamente e sempre que necessário. Inclui pisos, instalações sanitárias, equipamentos mobiliários. Então, assim, vai fazer a higiene do paciente, vai trocar roupa de cama, a gente faz uma higienização concorrente. Paciente teve um episódio emético, né? Vomitou no leito, sujou tudo, a gente faz a desinfecção concorrente. Paciente urinou no chão, é feita a desinfecção concorrente. A desinfecção terminal é quando o leito é desocupado. Então, após alta, óbito ou transferência do paciente. Aí ela abrange o ambiente todo. É piso, parede, todos os equipamentos mobiliários, portas, luminárias. Se for um apartamento que tenha varanda, tem que se limpar a parte de externa também, varanda. Então, tudo, absolutamente tudo do paciente e daquele local é higienizado. Pacientes colonizados, né, com muitas bactérias, essa desinfecção terminal ela ocorre mesmo com o paciente ainda no leito, tá? E em relação à esterilização, aqui são alguns tipos de esterilização. São métodos físicos, químicos e físico-químicos, né, que é a mistura dos dois. Então, físicos são as autoclaves, raio gama, calor seco. Métodos químicos são produtos químicos, e é que quando a gente usa os dois, físico-químico, é a junção do método físico e do método químico. Para fazer antisepsia da pele, o que a gente utiliza? Os idóforos. Idóforos é o PVPI, o polvidine. A gente tem 3 tipos de polvidine. Detergente, que como detergente ele faz espuma, que a gente utiliza para degermação pré-operatória, tanto do campo, né, do paciente, quanto da equipe, ao redor de feridas, e deve ser enxaguado e usado apenas em pele íntegra. A gente tem o PVPI tópico, que é a solução aquosa. Ela não tem espuma e nem álcool. A gente utiliza para fazer antisepsia de mucosas e curativos, aplicação em feridas superficiais e queimaduras, entre outros. É pouco utilizado para essa finalidade, tá? Mas pode ser, mas não é tão indicado. E PVPI tintura, que é a solução alcoólica, ou vocês podem ouvir também falar em PVPI alcoólico, polvidine alcoólico. É uma luva química, ela utiliza-se para fazer antisepsia do campo operatório após o PVPI degermante. Então, o que faz? Pega, lava aquele local com o PVPI detergente, lava-se eles, deve ser enxaguado e usado apenas em pele íntegra, e depois é utilizado o PVPI tintura. Vocês podem ver muitas vezes em vídeo de cirurgia que vê a pele do paciente pintada, demarcada. Então, é utilizado o PVPI alcoólico ou PVPI tintura para poder fazer essa marcação. O álcool etílico a 70%, ele faz a desnaturação de proteínas da parede celular. E ele não deve ser, isso é importante, ele não deve ser usado em mãos úmidas. Tá vendo? Não deve ser usado em mão úmida e só completa a sua ação germicida ao secar. Então, não adianta. Tem muita gente que a gente vê passando o álcool 70 líquido ou até mesmo em gel. Passa o álcool 70 e a mão tá úmida, tá molhada, vai lá e seca num pano sujo, num pano normal ali. Não adianta nada, né? Porque a ação do álcool 70 não foi realizada e você ainda pegou a sujeira que tinha naquela toalha que estava ali. O ressecamento das mãos por ele causada pode ser minimizado pelo uso de emolientes junto à solução como glicerina 2%, que às vezes tem soluções de álcool 70 com glicerina, porque o álcool 70 muitas vezes na mão ele deixa a mão ressecada, descamando.
A sua ação é imediata e até 3 horas após a exposição. Então, você passou o álcool 70, ele vai agir imediatamente e pode ficar naquela superfície agindo ainda por 3 horas. Ele é utilizado para desinfetar artigos semicríticos e superfícies fixas, faz a antisepsia de mãos após a lavação, faz antisepsia de pele antes de venopunção, né, antes de puncionar o paciente, e faz antisepsia de coto umbilical de recém-nascidos. E para finalizar a antisepsia, a gente tem a clorexidina. A clorexidina, ela tem em três apresentações. Ela pode ser aquosa, degermante e alcoólica. Então, ela se inicia 15 segundos de fricção, então não é só jogar na pele, ela precisa ser friccionada. 15 segundos e o seu efeito residual é de 5 a 6 horas. Se lavado com água ou soro, qualquer outra coisa, a sua ação ela é anulada e ela não deve ser colocada sobre nenhum tecido porque ela mancha. Então, ela é indicada para antisepsia de pele e mucosas, lembrando que de mucosa precisa ser usada aquosa, porque senão imagina jogar álcool em cima de mucosa, vai arder. Antisepsia complementar e demarcação de pele no campo operatório. Degermação de campo cirúrgico e antisepsia de mãos e antebraços no pré-operatório. Em casos de alergia de PVPI, né, a paciente tem alergia a PVPI, então na hora de fazer a degermação e a marcação utiliza-se a clorexidina. E utiliza-se quando tem surtos de Staphylococcus aureus para poder fazer a higiene, né? Porque ele é degermante, então ele pode ser usado como um sabãozinho também. Então aqui tem a apresentação, né? Diversos tipos de álcool, em galão, álcool 70. A gente utiliza nas enfermarias a almotolia, né? Aqui tem uma almotolia de álcool 70, aqui uma almotolia de clorexidina. Essa daqui é degermante. A gente descobre porque fica escrito aqui. Alguns laboratórios fazem a cor do rótulo diferente. Esse aqui é roxinho, é o degermante. O azulzinho é o aquoso. Isso depende do laboratório, não se prendam por cor, ok? Tem que ler. Então, tensoativos é quando ela é degermante. Isso aqui é uma escovinha degermante. É uma escova para degermar a mão, para limpar a mão, fazer antisepsia das mãos antes de fazer um procedimento cirúrgico. Então, ela é uma esponjinha e ela é banhada por clorexidina, degermante. E aqui é o PVPI, um galão e a almotoliazinha, ok? No próximo vídeo, eu vou falar para vocês sobre a arrumação do leito.